pessoal, o podcast Vozes do Instituto Terra e Desomes Brasil vem chegando para o seu 6º episódio. Este que é um espaço feito para você que se interessa sobre temas relacionados ao meio ambiente e sustentabilidade e quer fazer desse planeta um lugar mais sustentável. Eu me chamo Dávila Moraes e na edição de hoje vamos falar um pouquinho sobre plantio de mudas de árvores nativas. Uma única árvore pode fazer diferença numa cidade como um todo. E é por isso que no episódio de hoje vamos falar sobre o plantio de árvores nativas e como isso auxilia no equilíbrio ambiental e no combate às mudanças climáticas. E para falar sobre isso, hoje a gente convidou a Kátia Riel, ela que é bióloga, fotógrafa, ambientalista e atua no ensino da biologia e educação ambiental há mais de 15 anos. Kátia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Dávila. Qual a importância de se plantar árvores e principalmente nesses grandes centros urbanos que hoje vive a maioria da população, né? A importância da árvore nativa nos centros urbanos é o equilíbrio que ela já traz, o equilíbrio ecológico que ela já traz. Uma árvore nativa, ela se adapta mais fácil com relação ao espaço e também ela atrai a fauna, né? Ela tem muita correlação com as abelhas, com as aves, que também ela atrai dependendo da espécie que a gente for aplicar. Além dos serviços ambientais que ela presta, como sombreamento, como o equilíbrio térmico e demais ações que uma árvore traz, até o paisagístico. Porque a gente que anda no concreto, em Fortaleza, a gente só visualiza muitos prédios e a árvore também ajuda nessa quebra de visualização. Então, a árvore, ela presta muitos serviços, ela dá muita coisa para a gente. Não só a árvore em si, né? Só a gente vê a árvore se desenvolvendo ali, não é só uma vida. Com o plantio de árvores, né, nativas em geral, assim, diminui até mesmo a temperatura, né, do ambiente. Sim. Até o equilíbrio térmico ele está muito relacionado à sensação térmica que a gente tem. Então, quando a gente está no sol, a gente já tem aquela presença do sol direto, a gente tem uma sensação. Quando a gente está à sombra de uma árvore, é comum a gente ter essa sensação até de 5, 6 graus a menos de resfriamento embaixo de uma árvore, assim. Então, a presença das árvores, ela tem relação direta ao equilíbrio térmico. Pelo processo natural que a própria árvore faz, né, da fotossíntese. Então, isso influencia bastante nas cidades. E por que plantar principalmente árvores nativas, né? Quais são esses benefícios de se plantar esse tipo de árvore? A planta exótica, no caso, é uma planta que não é daquele bioma local que a gente está falando. Então, nessa região aqui, que a gente tem a região do Nordeste, região da Caatinga, então a gente tem árvores específicas nisso e a gente tem a tendência, pela situação de construções e o sistema, a gente acaba adquirindo mudas e árvores de fora desse sistema do bioma Caatinga. E isso vai influenciar. E é isso que significa as plantas exóticas. Então, se eu seleciono uma espécie de árvore para ser plantada, eu tenho que visualizar se essa espécie é realmente do local onde eu estou plantando. E dentro da nossa própria Fortaleza, a gente sabe que a gente tem variações dos próprios biomas. A gente tem o bioma da Caatinga, a gente tem uma área de transição, que pode ter algumas plantas do Cerrado e até os conclavos de mata úmida que a gente tem, a Mata Atlântica. Então, quando eu vou plantar uma árvore, eu tenho que saber qual é o local que eu vou plantar e nisso eu decidi se eu planto essa nativa ou aquela nativa. Então, a planta nativa significa uma espécie que é local, daquele bioma local, e uma planta exótica é uma espécie que não é daquele bioma, né? Ao seu ver, você acredita que a gente deixou mais de plantar plantas frutíferas, plantas nativas e passou a plantar mais plantas ornamentais? O processo de jardinagem, ele tem um processo de melhora paisagística, mas a gente tem que ver também o plantio produtivo paisagístico, e a gente tem isso também. Quando a gente for pensar num plantio de jardim, a gente pode optar por plantio de jardim não só na estética, na visualização, mas no produto que aquele jardim pode me dar. Ele pode me dar ervas aromáticas, ele pode me dar algumas plantas que eu vou usar a própria casca para fazer chá, uma folha para fazer chá. A gente sabe que a própria laranjeira
tem propriedades fora da própria laranja, a casca da laranja. Então, quando a gente planta uma árvore, como a gente planta um jardim, a gente faz uma área paisagística, a gente pode parar de pensar só no paisagístico, no estético, e pensar na funcionalidade que aquela área vai me trazer, né? Aquela área verde tem várias funcionalidades. E ao seu ver, Kátia, qual é a percepção, qual é a diferença, né, de percepção ambiental e serviços ecossistêmicos prestados pelas árvores nativas? A percepção ambiental é esse olhar das próprias pessoas nas cidades para a importância das árvores, porque a gente está vivenciando a cidade urbana com a presença de concreto, mas não tem aquele olhar e aquele valorização das áreas verdes, que é muito importante. Então, a percepção ambiental é sentir que o ser humano está diretamente ligado às áreas naturais. E quanto maior a presença de áreas naturais em áreas urbanas, melhor o equilíbrio sentimental, estresse, sensação de calor. Então, isso tudo está correlacionado a uma árvore. E o serviço ecossistêmico é o serviço que aquela árvore presta. Tipo, a árvore ela pode prestar vários serviços. Vou comparar, eu gosto de comparar assim. A gente recebe a nossa água em casa. A água é um serviço ecossistêmico. A gente recebe a energia na nossa casa. A energia saiu de um recurso natural e é um serviço ecossistêmico. A árvore também. A árvore a gente não vê de onde ela vem, como ela foi plantada, mas o desenvolvimento dela nas cidades presta um serviço ecossistêmico. E o principal deles é o equilíbrio térmico, através do processo natural da fotossíntese. Então, quando a árvore está nos primeiros anos de desenvolvimento após o plantio, ela está captando carbono. Ao captar carbono, ela diminui a pressão, né, atmosférica e ajuda nesse controle, além das mudanças climáticas, tendo o equilíbrio térmico. Então, o principal serviço ecossistêmico de uma árvore é a captação de carbono, o controle térmico, a produção de sombra, e a produção paisagística do olhar paisagístico e também de atrair a fauna. Então, quando eu tenho um local que é muito concreto, sem a presença de árvores, quando eu escolho uma espécie que vai produzir frutos ou flores que atrai os animais, atrai insetos, aves e até morcegos, a gente traz uma biodiversidade local e, consequentemente, melhora todas as árvores do entorno, através da polinização, né? Que também é um serviço ecossistêmico que as abelhas, as aves e os morcegos prestam para a gente sem a gente ver. Então, é isso o serviço ecossistêmico. É como se fosse a gente tentar mensurar economicamente o serviço que elas prestam para a gente, mas a gente não sente diretamente, né? Kátia, e quais seriam as principais árvores nativas da região do Nordeste? Por exemplo, alguns exemplos que tem no Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Piauí. Essa região desses estados que você mencionou, a gente está na grande região Nordeste, que faz parte do bioma Caatinga. Porém, a gente, nessas particularidades, a gente não tem só a Caatinga. Então, se eu vou plantar uma árvore nessa região, eu tenho que pensar se a região é serrana, é litorânea, se é sertão, se tem áreas de transição. E daí, quando eu já sei o local que eu vou instalar essa espécie, aí eu penso em qual espécie que eu vou botar. Mas espécies tradicionais da caatinga que a gente tem é a própria caatingueira, que traz esse nome pela fácil adaptação ao local. Lembrando que a caatinga é um semiárido. Então, a gente vai ter plantas que são adaptadas a pouca quantidade de água e a superinsolação. Então, quando a gente for pensar nessas espécies, a gente tem que pensar nessas que conseguem suportar esses estresses. Então, o juazeiro é uma árvore excelente para isso. O pau-branco, ele é muito utilizado, ele é da caatinga e ele está sendo muito utilizado para jardinagem, áreas urbanas, calçadas, porque ele tem um bom desenvolvimento, uma boa copa que dá a sombra e atrai os insetos através da floração, que ela tem uma floração, uma florzinha branquinha bem bonitinha, que aparece aí sempre.
A gente tem o mororó da caatinga, tá? Então, tem várias espécies aí, que essas espécies vão variar de acordo com o local que a gente vai colocar. Uma árvore que eu quero trazer aqui para vocês, que ela é linda, está em extinção e ela deveria ser muito usada também, é o pacotê. O pacotê é uma árvore linda que dá uma flor amarelinha e ela está em desequilíbrio e ela é tradicional da caatinga. Então, quando a gente for plantar em determinadas áreas, a gente pode usar ele também, o pacotê, tá? Procurar essas plantas que estão em extinção é importante, assim, para a gente colocar. E algumas áreas também de conclaves de Mata Atlântica, a gente usa também o tradicional pau-brasil, que ele é bem adaptado ao Brasil inteiro, então nessas áreas de Mata Atlântica a gente pode optar pelo próprio pau-brasil. Porém, para a área de restinga, a gente pode usar o murici, o caju, que já é bem adaptado aqui, a gente tem o caju nativo, a gente não tem só o caju exótico. O solo da caatinga, ele é um solo mais arenoso, é isso? A caatinga em específico, ela tem uma tradicionalidade dela o que a gente chama de termo técnico de serrapilheira. É a capacidade dela perder as folhas numa necessidade de um período do ano, a gente fica muito quente e, naturalmente, as plantas perdem as folhas para diminuir a evapotranspiração dela. Ao mesmo tempo, quando ela faz isso, ela deposita matéria orgânica no solo e aquelas plantas ali, aquelas folhas secas ficam no solo. E como a gente chama um termo técnico também, a ciclagem de nutrientes, esse processo entre uma chuva e outra, natural da caatinga, faz com que aquela matéria orgânica fique depositada no solo e ela vai servir de nutrição à planta. Então, o hashtag fica a dica, quando a gente tem mania de pegar o nosso quintal e rastelar ou puxar todas as folhas do solo, achando que aquelas folhas são sujeira da árvore, nada mais é do que matéria orgânica e uma situação altamente necessária para a adubação orgânica e natural da planta. Então, quando a gente tem que mudar o nosso olhar para a gente ter um novo padrão de vida nessa situação das mudanças climáticas. Então, um hashtag fica a dica que eu boto aí para todo mundo que está ouvindo a gente não tirem as folhas do chão. Folha não é sujeira, folha é matéria orgânica que vai adubar e vai ajudar o desenvolvimento daquela árvore. E quais seriam os impactos? Fala pra gente, quais seriam os impactos das árvores nativas nesse equilíbrio ambiental e no combate às mudanças climáticas? As árvores nativas, por elas terem fácil adaptação, porque são locais, né, são exclusivas daquele espaço. E quando a gente vem na expansão urbana e derruba as árvores, a gente tem que pensar nas mesmas espécies locais que a gente está derrubando para recompor aquela área. E quando a gente faz essa recomposição, a gente tem que ter o cuidado de acompanhar o desenvolvimento daquela árvore nos primeiros meses e anos de vida, porque é no desenvolvimento que ela vai se fixar ao solo. E quando ela está nesse processo de fixação, é o período que a planta tem de maior captação de carbono. Então, ela vai captar carbono no seu processo natural de fotossíntese, incorporar esse carbono no próprio corpo dela, no caule dela, vai tirar esse gás da atmosfera e, consequentemente, no processo natural dela, vai fazer o equilíbrio térmico. Então, a gente que é da área, a gente diz que a árvore é um ar-condicionado natural mais barato, que ninguém tem o olhar de perceber isso. Então, se todos tiverem esse olhar de, na frente da sua casa, na sua comunidade, na sua escola ou qualquer espaço, implementar uma árvore, você vai estar contribuindo para a diminuição dos gases de efeito estufa e, consequentemente, a diminuição das mudanças climáticas. Essa diminuição das áreas verdes, você acha que é uma tendência das grandes metrópoles? Eu acho que para mudar, a gente precisa ter um novo olhar. A gente tem que ter um olhar para realmente cidades sustentáveis. Cidades sustentáveis em que sentido? Não só no jargão.
Porque hoje em dia a gente tá vendo aí muita expansão de condomínio, e o que eu acho tão engraçado é que o condomínio desmata tudo e o nome do condomínio é Garden, né? Que não tem nada de Garden. Mas quando houver essa implantação desses condomínios novos, não vem nesse intuito de desmatar tudo e depois replantar. Porque ao desmatar uma árvore longa, uma árvore que já está implementada há muitos anos, eu estou liberando todo aquele carbono que ela havia consumido durante o tempo de vida dela. Então, eu estou voltando o carbono que ela havia fixado. Então, eu estou aumentando os gases de efeito estufa e estou aumentando as mudanças climáticas. Então, a gente tem que ver que a expansão urbana ela tem que estar aliada ao local, ao respeito do local. Os novos engenheiros, novos arquitetos, urbanistas têm que ter esse olhar para a preservação de espaços verdes no crescimento urbano, porque nós somos ligados diretamente à necessidade da natureza, não só necessidade de alimento, porque eu acho que todo mundo só visualiza diretamente o alimento em si. Não, a gente precisa da natureza como um todo, pelo serviço que a árvore dá, pelo processo paisagístico, pelo sentimento de tranquilidade que ela nos dá, e por todo esse equilíbrio, por toda essa biodiversidade que as árvores trazem para a gente, toda essa sensação. Então, você morar num espaço que tem grandes áreas verdes, pensado e planejado, não só para a visualização do verde, mas para o alimento, para a recreação, para a cultura, são espaços que a gente deve pensar para as cidades sustentáveis. Fala pra gente, então, como é que seria um passo a passo para realizar esse plantio, né? Por exemplo, escolha de muda, preparação de solos, os cuidados básicos aí necessários. Vamos botar assim, um exemplo de Fortaleza. Espaço muito urbanizado, com muitas calçadas, e às vezes a gente não pensa. Muitos fios elétricos. A gente vê a companhia elétrica fazendo podas regulares nas árvores por causa dos fios. Então, isso é uma situação a se pensar. E quando a gente pensa nisso, um exemplo de espécie que eu trago aqui é o pau-branco. O pau-branco, ele é uma árvore com porte não muito alto, de médio a alto. Ele dá uma copa larga, que vai dar um sobreamento bom, e ele produz florezinhas bonitinhas, que brancas, que na maioria do tempo dá quase todo ano, que dá esse processo paisagístico e atrai os insetos. Então, ajuda também na polinização de outras árvores. Então, o maior problema que a gente tem nos centros urbanos é a compactação do solo. Então, antigamente se falava, não, vamos cavar uma cova para implementar uma árvore. A gente tem que mudar esse olhar também. A árvore não precisa de uma cova. Quando a gente fala cova, a gente pensa em algo morto. Não, a gente está lidando com um ser vivo. A árvore é um ser vivo como a gente. Então, a gente vai preparar um berçário, porque é um neném que está chegando também. Então, assim, eu conheço muitos colegas que têm essa relação com a árvore, até com os filhos, porque ao plantar uma árvore, a gente está gerando um filho ali. Então, eu conheço muitos colegas que, ao nascer do filho, plantam uma árvore e vê o desenvolvimento do filho com a árvore. Isso é muito legal. Então, para a gente preparar esse desenvolvimento, primeiro, diminuir a compactação do solo. Ver se aquele solo não é um solo que foi compactado para a construção civil e cavar. Ao cavar, abrir o buraco para implementar a árvore, a gente vai ver se está compactado ou não. Ao ver se está compactado ou não, a gente abre um diâmetro de crescimento. Lembrando que aquela árvore vai crescer em diâmetro de caule, ou seja, a gente tem o costume de abrir só 1 metro ali de buraquinho para ela desenvolver. É um buraquinho curto, pensando que ela vai desenvolver em largura a raiz dela. Então, ela tem que ter um desenvolvimento bom. Então, dependendo da espécie, eu vou ter que cavar um berçário para abrigar esse neném um pouco maior e um pouco mais profundo.
Lembrando da adubação. A gente faz parte da Caatinga, então o solo é mais arenoso em determinadas áreas, então a gente tem que botar um solo mais orgânico. E a gente tem até uma técnica que a gente utiliza como um cercadinho de garrafas. Então a gente usa, ou pode ser garrafa PET, cheia d'água, virada no solo, que vai ajudar a irrigação, ou pode ser garrafa de vidro mesmo, cheia d'água, e coloca e usa como uma inicial cerquinha, dependendo do tamanho da muda que ela tiver. Essa água vai ajudar na umidade para o desenvolvimento daquela árvore, nos primeiros meses ali, e até no primeiro ano. Viu que ela desenvolveu, que ela se fixou, você pode tirar o cercadinho de vidro ou de garrafas, e ajuda até na estética, fica bonitinho fazer um cercadinho de garrafas. E depois que tem esse primeiro desenvolvimento e acompanhamento, lembrando da adubação, tá? Eu adubei, no primeiro momento plantei. Passou uns 2, 3 meses, eu tenho que adubá-la de novo naquela região ali de raiz para ela ter os nutrientes necessários para ela poder se desenvolver. Então, quais seriam os desafios que podem aparecer, né, aí pela frente, principalmente nesse primeiro ano, e quais as possíveis soluções para isso? Os desafios, como a gente já comentou aqui, às vezes o não acompanhamento das árvores, né? Fazer um plantio único e achar que ao plantar, só plantar a árvore, ela vai naturalmente se adaptar, se desenvolver, se nutrir de necessidades e água. Então, a aguação, o ato de você irrigar a planta é uma irrigação importante. Apesar de que a caatinga é um semiárido e as nossas espécies são adaptadas a pouca água, mas nesse processo inicial ela tem que ter uma rega contínua e de desenvolvimento. Contínuo em que situação? Pelo menos uma vez por semana, a cada 15 dias, dependendo do local, tá? E ter esse acompanhamento. Esse é um desafio. Outro é o acompanhamento da adubação. Num primeiro momento, ela vai se adaptar. Depois que ela tiver um mês, 2 meses, tem que voltar a ter a adubação novamente e, dependendo da espécie, até uma poda de crescimento para ajudar ela na adaptação. Porque a poda também é importante. E as possíveis soluções ter realmente um acompanhamento, um coletivo. Havíamos aqui em Fortaleza o coletivo Proárvore, tem que ter um engajamento dessas pessoas, não só de um coletivo em si, mas todo mundo, né? A comunidade em si, as pessoas em casa, tem que ter essa importância pela presença das árvores no seu ambiente, no seu espaço. Certo. E dentro do currículo escolar, né, como é que a gente pode incluir essas atividades de plantio? Dentro do currículo escolar, a gente já tem a reforma da educação e a BNCC já traz temáticas como mudanças climáticas e sustentabilidade. Aqui no estado do Ceará, a gente já tem um currículo diferenciado com as matérias eletivas, projetos integradores, projeto diretor de turma, que o próprio professor, nessas temáticas, pode abordar a importância das árvores, o seu serviço ecossistêmico. E se também não tem todas essas oportunidades de um horário com uma matéria, uma eletiva, a gente pode trabalhar também com os projetos interdisciplinares, porque uma árvore a gente pensa que é só da área da biologia, mas não. A gente pode ter um projeto interdisciplinar, multidisciplinar, através de plantios de árvores. Desde uma metragem de diâmetro de abertura de solo com o processo de matemática através da geografia, da medição do espaço. A gente tem um processo dentro da geografia, da mudança física dos espaços urbanos. A gente tem até o processo histórico, quando a gente vai estudar um espaço de uma escola, aonde aquela escola está inserida, se houve a presença de comunidades tradicionais naquele local, trazer espécies que as comunidades tradicionais já trazem.
uma temática. Então, eu acho que dentro de uma escola, o projeto de árvores nativas, implementação de árvores nativas, é um mundo de possibilidades. O professor que tiver esse olhar, ele vai ter sucesso, porque dentro dessa temática árvores nativas, a gente tem várias possibilidades. Não inventem de só plantar e deixar lá, não. A plantinha não se desenvolve sozinha, ela tem que ter o acompanhamento dos alunos. E é tão legal sentir que você está fazendo parte de um crescimento de um ser vivo. Porque a árvore é um ser vivo. Então, ela vai crescer junto com você. O aluno que entra vamos usar a experiência que eu tenho de escola de ensino médio. Um aluno que entra, ou uma aluna que entra no ensino médio no primeiro ano, ele faz um projeto de plantios de árvores com o professor e acompanha essa árvore, ele vai ver que ao final do terceiro ano essa árvore já está diferente, como até o próprio aluno já está diferente, entendeu? Então, tem o amadurecimento do aluno pode ficar interligado diretamente ao amadurecimento de uma árvore dentro de uma escola. Queria saber se você tem algum exemplo, algum livro, algum artigo para dar como exemplo, né, para quem está escutando a gente. E se você também teria alguma mensagem final, né? Um convite para as escolas, para as comunidades começarem a se engajar cada vez mais nessa preservação ambiental, né? Passar a ter uma nova visão. Eu acho importante a gente mudar os olhares, eu gosto de usar esse termo. A gente deixar de enxergar a árvore que está lá só como algo que às vezes ou atrapalha a visão de um espaço. Não, é ao contrário. A gente tem que mudar. Uma árvore não atrapalha. Uma árvore só beneficia. Kátia, você está falando em uma árvore, dependendo do local, uma árvore faz a diferença. Era como a gente estava comentando aqui, um juazeiro numa caatinga seca, ele é estrondoso, ele traz uma força, a gente olha o juazeiro verde naquela imponência da secura da caatinga. Então, quando a gente visualiza uma árvore no espaço, a gente tem que visualizar uma força da natureza trazendo um benefício para a gente. Além do climatológico que a gente já passou aqui, né? Além do clima, a árvore não só regula o clima, ela regula toda essa sensação natural que a gente traz. A gente vem discutindo aqui essa questão do tempo que é preciso ter para crescer, para amadurecer. E aí você vem com aquela questão também dos ciclos, né? Da natureza, o ciclo também interno da gente. Né? E que com a urbanicidade a gente está perdendo, né? A gente quer as coisas muito mais rápido. E o tempo da natureza não é o nosso tempo. Então, a gente tem que lembrar que a gente está inserido na natureza, que a gente tem que ter o nosso tempo de amadurecimento, assim como uma árvore tem. Então, você se correlacionar, você ter essa cultura do natural, a gente entende até que a gente passa por processos, que a gente muda, que a gente amadurece, que a gente evolui. Isso tudo acontece com uma árvore também. Então, a gente se interligar nesse tempo, nessa conexão com o natural. Muito obrigada por estar participando desse podcast com a gente. Eu que agradeço pela abertura da Terra dos Homens para a gente falar desse assunto tão importante que são as árvores nativas e a valorização das áreas verdes. Aqui em Fortaleza a gente tem que ter essa valorização das áreas verdes e tentar combater quando a gente tem um crescimento urbano. Fortaleza está acontecendo isso, então está havendo desmatamento dessas áreas verdes, então a gente tem que lutar por isso, por essa valorização e pela permanência das árvores e das áreas verdes em Fortaleza. Obrigada, pessoal. Nosso podcast vai terminando por aqui. Acompanhe a gente através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. E também através do nosso site oficial em etdhbrasil.org. Esse foi mais um podcast Vozes e até a próxima.